Esse programa tem o apoio cultural da Pop House, com 2 lojas em Curitiba. O que era bom ficou ainda melhor. O Pop House está agora em 2 endereços e com a mesma qualidade de sempre. Os preços continuam os melhores da cidade e os produtos sempre fresquinhos. No Pop House você encontra uma grande quantidade de alimentos integrais, ervas medicinais, grande variedade em oleaginosas, temperos, pães integrais, além de uma linha de feijões com os preços lá embaixo. Não ande pela cidade procurando produtos naturais. Economize com qualidade. Venha para o Pop House. Rua Mariano Torres, 948, próximo à Rodoferroviária. E Rua Padre Germano Maier, 2070, no Juvevê, próximo ao Terminal do Cabral. Telefone 3029-4919. Pop House, definitivamente o seu lugar de economia. 3029-4919. Uma nova voz entra no ar. Programa Saúde Total. A natureza cuidando de você. Olá! Mais uma vez estamos com você, trazendo dicas e informações de saúde através do programa Saúde Total. Frutas, verduras, hortaliças, plantas são agentes importantes para você cuidar da sua saúde. O Saúde Total dá aquela força, trazendo dicas, informações, como você utilizar melhor e mais frequente esses agentes da natureza. E nosso convidado hoje, mais uma vez, está comigo aqui, o meu amigo e terapeuta Paulo Feijó. E hoje nós vamos falar sobre uma fruta que todas as pessoas gostam. É uma fruta romântica. Até mesmo os namorados gostam de presentear as namoradas com essa fruta. As crianças adoram o morango. Não é isso, Paulo? Quando eu estava falando aí que tu ia falar do morango, eu fiquei pensando, poxa, mas as pessoas distorcem tanto o morango, se chama de moranguinho, né? É, moranguinho. É mais comum, porque do amor, na verdade, é a maçã, né? É a maçã. É a maçã, mas o morango também é presenteado como fruta exótica, que as pessoas gostam, as crianças gostam, só que eles distorcem um pouquinho no uso, né? Uhum. Porque tu já viu que eles enfiam lá no chocolate para comer. Ah, é verdade. Só que ele fica gostoso porque ele tem um azedinho. O morango, ele é azedinho. Isso. E aí, com o chocolate, ele fica gostoso. Mas só que, claro, a gente sabe, tô dizendo para vocês não usarem. Agora, viu, Paulo? Mas tem um porém no morango que tem que ter um cuidado em questão dos agrotóxicos, que é uma das frutas que mais é colocado o agrotóxico para produzir. Mas existe alguns meios que você pode, lógico, o morango orgânico, existe cultivado o morango orgânico. Sem o veneno, né? Existe. E mesmo aquele que você compra, você pode colocar numa solução ali de água com limão. Dá pra fazer mais alguma maneira, né, Paulo, pra tirar um pouco, né? Água com limão, dá com água sanitária também. Só que tem que lavar bem lavado depois, né? Uhum. Pra tirar. E água com vinagre também. O vinagre também, né? Ajuda. Mas o bom mesmo era se você conseguisse encontrar sempre o orgânico, que é bem difícil e ele estraga mais rápido, né? Mais rápido. Apesar que até o outro, se tu compra, não usa ali 2, 3 dias, já estragou, né? E claro, tem outras formas também que se usa o morango, né? Que ele é tão saudável, mas ao natural, né, mano? Existem os bolos de morango, inclusive eu sou um que gosto muito, que é uma delícia. Nossa. Um bolo com morango, né? E existe, claro, o morango cortadinho e colocado açúcar, né? Que as crianças geralmente gostam do morango com açúcar. Mas o saudável dele mesmo é natural. É natural. E existe, claro, né, uns morangos bem maduros, que eles são, eles são um pouquinho ácidos, né? Mas quando você usa ele bem maduro, ele é docinho. É docinho. É verdade. E Paulo, o morango, ele tem vitaminas, minerais, que quando a gente come, ele vai fazer bem para a saúde. Mesmo que a gente não está usando para combater doenças, mas isso vai acontecer naturalmente no organismo, né? Exatamente. Quando nós usamos as frutas e as verduras, eles automaticamente estão fortalecendo o nosso corpo, o nosso organismo para evitar doenças, né? E o morango é um deles. Infelizmente é usado bem pouco o morango. E você vê, ele tem menos calorias
do que a manga. A manga tem 66 calorias, né? Sério? Em 100 gramas. E o morango só tem 39. Veja que maravilha. Ô, Então, Paulo, ou seja, pode então, fazer uma dieta de morango tranquilo. até para perder peso, né? Sim, Trocar alguma exatamente. refeição dele, né? Para poder diminuir o peso. Exatamente. E aí a água é o contrário. A água ele tem mais do que a manga. Ele tem 90. 90 de água. E a manga tem 83. Imagine só, Ele é puro água. você comer uma fruta aonde 90% da fruta é água. Olha, o que isso vai causar? Só pedindo permissão, Paulo, para falar um pouquinho aqui. Vai melhorar o intestino, vai melhorar a função renais ou dos rins, a bexiga. Tudo isso vai ser limpo, por quê? Porque imagina só, você vai sobrar só 10% de massas ali ou de de fibras do morango, o resto é só água. É uma coisa extraordinária, né, Paulo? Muito, muito. Além de que é bom para a pele, bom para o cabelo, bom para todos os órgãos, né? E combate radicais livres também, que são as toxinas. E além de ter cálcio, potássio, sódio, fósforo, tudo isso, todos esses nutrientes. A vitamina A, B1, B2, a C também, e que vai te ajudar em todos os sentidos no nosso organismo. Agora, o mais importante questão do moranguinho, que parece assim, mas o moranguinho é ácido. É porque ele parece ser ácido quando a gente come ele, né? Ele é um pouco, ele é semiácido, né? Eu acredito. Isso, semiácido. Ele não é totalmente ácido, mas não é totalmente doce também, né? E ele ajuda a combater o ácido úrico, tu vê, isso é importante, né? É incrível isso. Então você tem ácido úrico elevado, que hoje as pessoas têm muito esse problema, e às vezes não ligam muito. É só um ácido úrico ali, coisinha minha, tá me corroendo os pés só, né? Sai aquelas bolinhas no pé, na palma da mão. E só que atrás disso, gente, vem as doenças mais graves, que são a gota, o reumatismo, o artrite, que é muito grave, o artrite que deforma, a artrite reumatoide, que deforma as articulações, e o morango pode evitar esse problema. E quando você já tem esse problema, fazer refeições de morango vai aliviar as dores e pode até te curar desse problema. Só que você tem que fazer várias refeições, por exemplo, passar um dia, 2, ou substituir, como você sempre fala, uma refeição da manhã ou do meio-dia e usar só o morango, né? Ô Paulo, inclusive, você está falando disso aí, vem a cura do morango. A gente encontra, olha, a cura do limão, a cura da uva, mas aí surgiu a cura do morango. Para mim, na verdade, foi uma novidade a cura do morango, mas é justamente essa troca, né, de refeições somente pela fruta. Aí você pega e tira o pão da manhã, porque o problema todo, imagina a pessoa com artrite, com gota, com ácido úrico e comendo pão, comendo queijo, tomando leite, comendo carne de frango, que são as piores para esse problema, comendo carne de peixe, comendo arroz branco, comendo o feijão preto. Ou o feijão carioca também, ele tem muito ácido, ele aumenta o ácido úrico também. Paulo, aí tomando pouca água, às vezes tomando bastante refrigerante, que é o pH do refrigerante, é 2,5, né? 2,5, imagino. E o pH do nosso corpo é neutro, né? Ele tem que estar acima de 6 até 7. E agora, você faz uma refeição de morango, automaticamente ele vai alcalinizar o teu sangue. Então vai eliminar as dores e você vai substituir as refeições pelo morango. Então come morango de manhã, meio-dia, à noite, alguns dias, né? Isso que você aguentar, é claro, né? Agora, se você não dá para passar o dia todo, como uma refeição normal e as 2 ou mais de morango, né? Para ele aliviar esses problemas. Às vezes a gente passa no centro de Curitiba, tem aquele vendedores ambulantes, lá tem aquelas caixinhas de morango, né? Tudo colocado lá num ponto estratégico. Normalmente, às vezes, o preço é 4 caixinhas daquela por R$10. Então não é caro, né, Paulo? A fruta não é cara. Agora parece que nessa época está um pouquinho mais. Porque acho que está meio fora de estação, né? Mas geralmente fora de época, preço. mas
não é caro o morango. Então, com esse morango, você comprando morango, lá bem lavadinho e tal, você pode colocar no iogurte, fica bom, não fica? Fica. No iogurte. E não há problema nenhum em você usar o iogurte, né? O iogurte natural, né, Paulo? O iogurte natural, ele vai te ajudar até neutralizando os ácidos do sangue também, né? E aí ele vai ajudar no ácido úrico, em cálculos biliares, digestão, febre também, fígado, ele vai ajudar. Então, seria eliminando refeições de outros alimentos que não estão te fazendo bem e fazendo essa refeição mais de morango. Agora, claro, né, nessa questão do tratamento para o ácido úrico, para o reumatismo, para a gota, o artrite, não pode ser usado o açúcar, no caso, né? Porque o açúcar vai piorar. O açúcar acidifica, cria acidose no teu sangue e vai piorar, vai doer mais. Você pode fazer o teu exemplo ali. Come um dia produtos que contêm açúcar e veja o resultado depois, dali um tempinho. Ou se não, a questão da carne, né? A carne de frango, por exemplo, a pessoa diz, mas como? A carne de frango é branca, é saudável. Não existe carne saudável, na verdade. Mas se você comer hoje, quem tem artrite, gota, esses problemas assim, come hoje e veja o resultado amanhã. Se você vai amanhecer com muito mais dores nas articulações do que você estava hoje. E falando da carne de frango, uma das causas que a carne de frango é mais ácida, porque veja só, o boi, a vaca, os animais, eles urinam bastante. Então eles conseguem eliminar o ácidos do seu organismo via urina. Mas a galinha, por exemplo, o frango, não faz isso. Então a carne se torna ácida por falta de eliminação. Então você tem que evitar o máximo que você puder. E só lembrando, né, Paulo, que o morango, além de ter tudo isso que você já falou, ele também tem a parte vermelha dele que serve para uma doença, aí o licopeno, né? Exatamente, serve para a próstata, né? Então, todos os alimentos vermelhos, como a melancia, o morango e outros vermelhos, servem para problema de próstata por causa do licopeno. E também, não esquecendo o câncer de mama também. Isso, o câncer de mama. É muito bom. Então, para o homem, no caso do homem, o câncer de próstata, para as mulheres, o câncer de mama, que são duas enfermidades aí que comprometem a vida de muita gente, tanto homens como mulheres. Claro, né, Maurício, que a gente não pode esquecer de falar que não adianta tu comer, por exemplo, uma caixinha de morango, que eu nem sei o que é 100 gramas, eu acho que deve ter aquela caixinha. Mais ou menos um pouquinho mais, também mais ou menos 100 e poucas tal. gramas. Não adianta tu comer 150 gramas de morango e comer meio quilo de frango, né? Pois é. Tem que dar uma equilibrada nisso tem aí. que Se você pelo tem menos, esse problema, ou quer evitar ter um problema desse que é tão grave, que perturba, que destrói muitas famílias, você tem que evitar esses alimentos que prejudicam e usar mais morango, no caso. É verdade. Né? Porque realmente as pessoas usam pouco morango. E quando usam, ainda usam com açúcar. Que o açúcar branco, principalmente, não vai ser saudável para o teu organismo. Agora, se você não dá para usar o morango puro, usa um pouquinho de mel. Né? O mel dá para usar sem problema. E o açúcar mascavo também, com moderação, mas nunca o branco, gente. O branco você vai estragar a fruta que é tão saudável. Né? Então a questão é, quanto mais você ter frutas, verduras, hortaliças na sua mesa, mais qualidade de vida você vai ter, mais saúde você vai ter, disposição, como nós falamos, você vai evitar as enfermidades. Como diz o historiador, né? O seu alimento seja o seu remédio, o seu remédio seja o seu alimento. Importante, quando você vai comer um alimento, você está curando as enfermidades que possivelmente poderia desenvolver no teu organismo. E quando você já está doente, você aplica a alimentação natural e você consegue curar a enfermidade. Veja que foi falado a questão das doenças respiratórias, a vitamina C, vitamina A, que combate principalmente a questão dos radicais livres, mas no caso da vitamina C, combate os resfriados, as gripes. E nós estamos no inverno ainda e em tempo de pandemia, né, Paulo? Que ataca justamente o nosso sistema respiratório, né? Isso, a gente tem que se fortalecer, né?
comendo frutas cítricas nessa época ou semiácidas para ajudar o organismo a se fortalecer, né? E tem que ser usado sempre, não só o morango, mas todas as frutas aí da época, nós temos que sempre procurar usar. E usar menos, infelizmente agora, nós usamos mais comida quente do que fria. No tempo frio, no inverno, né? Tomamos menos água, que também é outra coisa que faz falta para o organismo, para fortalecer o organismo e para rejuvenescer as células, né? E também aí usa mais café, usa mais chocolate, achocolatado, enfim, todas essas coisas que acabam dificultando na circulação e aí vai te baixar a tua imunidade automaticamente. Muito bem, está aí então o assunto relacionado ao morango, né? Essa frutinha tão linda, tão especial, tão saborosa. E obrigado a você que nos acompanhou. Paulo, muito obrigado também pela sua presença mais uma vez. Foi muito bom. Eu que agradeço, Maurício, mais uma vez. Tudo de bom para os nossos ouvintes e até a próxima. Muito bem, o Saúde Total vai sair para o intervalo, para o momento cultural. Daqui a pouquinho a gente volta com uma reflexão muito especial para você. Você está assistindo o programa Saúde Total pela CWB TV. Você já ouviu falar na clorela? A clorela é um desintoxicante natural feito à base de algas de água doce. Ela é um alimento funcional, previne e combate várias enfermidades, como por exemplo pressão alta, diabetes, colesterol, entre outras. É rica em fibras, proteínas, ferro, iodo, vitaminas do complexo B e C. Além disso, é rica em clorofila. Um comprimidinho de clorela equivale a comer 1 quilo de verduras. Sim, é isso mesmo, um comprimido de clorela equivale a comer 1 quilo de verduras. Nós temos 2 opções para você. Uma clorela com 300 comprimidos e outra com 1000 comprimidos. Para adquiri-la é muito fácil, é só entrar em contato através dos telefones 30 22 3405 e também do celular 99671 3287. Adquira hoje mesmo e comece a viver melhor. O que era bom ficou ainda melhor. O Pop House está agora em 2 endereços e com a mesma qualidade de sempre. Os preços continuam os melhores da cidade e os produtos sempre fresquinhos. No Pop House você encontra uma grande quantidade de alimentos integrais, ervas medicinais, grande variedade em oleaginosas, temperos, pães integrais, além de uma linha de feijões com os preços lá embaixo. Não ande pela cidade procurando produtos naturais. Economize com qualidade. Venha para o Pop House. Rua Mariano Torres, 948, próximo à Rodoferroviária. E Rua Padre Germano Maier, 2070, no Juvevê, próximo ao Terminal do Cabral. Telefone 3029-4919. Pop House, definitivamente o seu lugar de economia. 3029-4919. Quero dar um recado importante para você que está precisando usar óculos. Muitas vezes você está tendo dificuldade para escrever, para ler. Você está precisando de óculos. Se você estiver com a sua receita em mãos, muito bem. Se não estiver, assim mesmo você vai ter uma pessoa que vai cuidar da sua visão. Ligue agora, fala com a minha amiga Olinda Albergoni no telefone 996-514393. Ela tem as melhores armações e com o preço especial para você. Ligue lá, fale com ela. 996-514393. Óculos de qualidade com um precinho especial é com Linda Albergoni. 996-514393. Em 1925, nos dias 14 a 20 de julho, em Gotha, Alemanha, nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, quando realizamos a nossa primeira Conferência Geral. Da Europa, nos espalhamos para as Américas, África, Ásia e Oceania.
e hoje estamos presentes em mais de 127 países. O movimento de reforma surgiu para impactar o mundo, mostrando o amor de Deus de maneira prática e chamando a atenção das pessoas para a restauração dos princípios divinos. He said, "Go and preach the gospel to every creature. Baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit." Then, in few words, our mission is to preach the gospel. Para cumprir essa missão através da graça de Deus e da colaboração de seus mais de 42 mil membros, hoje temos cerca de 3.000 igrejas, 23 escolas missionárias e numerosas escolas de ensino ao redor do mundo, que preparam missionários para pregar nos lares e nos recantos mais remotos do planeta, tais como a tribo Mumuíla, em Angola, e os Irmãos da Selva Boliviana. Também nos desenvolvemos na área da saúde, estabelecendo clínicas em países como a Ucrânia, Romênia, Venezuela, Brasil, Estados Unidos e outros, com o propósito de aliviar o sofrimento da sociedade, restaurando a física, moral, espiritual e emocionalmente. Organizamos missões humanitárias e atividades filantrópicas em diversos países, com foco na saúde, assistência social, capacitação profissional, bem como instrução moral e espiritual de crianças e adultos. Um exemplo disso é o orfanato Malaquer, no Quênia. Convictos de que uma boa alimentação é base importante para a saúde, nossos membros organizam demonstrações de culinária e palestras de saúde em suas comunidades, incentivando um estilo de vida saudável e tornando-o acessível. Desde o princípio, as publicações fizeram parte do movimento de reforma. Nossas editoras produzem anualmente milhões de publicações que são distribuídas pelos nossos membros e coportores. São devocionais, hinários, livros de saúde e materiais evangelísticos. Diante dos desafios para alcançar as cidades com o Evangelho, passamos a utilizar as novas tecnologias de comunicação. Hoje, oferecemos cursos bíblicos online, estudos teológicos virtuais, programas de rádio e outros. Recentemente, começamos as transmissões da TV online Conectados com Deus e a produção de vídeos para redes sociais a partir do Miria Studio, localizado em Itu, no estado de São Paulo, Brasil. Alcançamos 94 anos trabalhando com fé e esperança. E podemos dizer com o profeta Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Você está assistindo o programa Saúde Total pela CWB TV. Momento da Palavra. Abra teu coração porque Deus quer falar com você agora. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, o verso 29 nos fala assim, falando de Deus. Ele dá força ao cansado. Você anda cansado, cansada com a vida? Muitas vezes sim. Para você ter uma ideia, no Japão, mais de 10 mil jovens se suicidam a cada ano. Na China, o número chega a 32 mil. Por que será, né? As pessoas tiram a própria vida. É certo que, devido às dificuldades nesses países, as pessoas perdem o rumo e tentam resolver os seus problemas dessa maneira trágica. Mas Deus dá um conselho. Deus nos conforta dizendo, Ele dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. A pessoa está sem vigor, mas Deus multiplica. O poder multiplica a força. E como eu falei dos jovens, o verso 30 diz assim, ó, até os jovens se cansam. Olha, os jovens se cansam. E a Bíblia diz que no jovem está a força. Qual a idade que o exército chama os jovens para servir a pátria? É justamente aos 18 anos, porque é o momento que os jovens, ou que o jovem tem a força.
E aqui diz mais que os jovens se cansam e se fatigam. Os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como da águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se você acreditar em Deus, você poderá fazer grandes coisas. E Deus está disposto a nos dar uma alegria, mesmo em face das provações e das dificuldades. Porque as dificuldades, os problemas, eles vão acontecer na vida de todas as pessoas. E nós não estamos imunes, nós não somos super-heróis, aonde os problemas passam de largo na nossa vida. Ao contrário, nós vamos confrontar com dificuldades e problemas dia a dia na nossa vida. Os gigantes estão aí para serem enfrentados. E nós precisamos vencer o gigante todos os dias. Talvez o gigante pode ser nós mesmos. Às vezes nós construímos uma vida moldada no egoísmo, na indiferença, na insatisfação. Isso pode ser o grande gigante da nossa vida, nós precisamos vencer isso. Se quisermos um dia estar na presença de Deus, precisamos mudar a nossa vida. E através de Jesus nós podemos fazer isso. A palavra de Deus nos dá um conselho, nos dá uma força com relação a isso. O apóstolo Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se nós acreditarmos em Deus, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos ajudar a vencer as dificuldades, as barreiras. Às vezes nós temos conflitos dentro de casa, onde muitos casamentos se ruem, acabam. E muitas vezes casamentos que poderiam continuar e poderiam ser casamentos felizes. Mas por algum motivo, ou por alguns motivos egoístas, as pessoas acabam perdendo aquele amor que sentiam no começo. E muitas vezes as famílias se desfacelam. Marido vai para um lado, mulher vai para o outro. E os filhos ficam divididos. E os filhos sofrem por causa disso. Segundo uma pesquisa, é o segundo trauma que mais traz sofrimento para uma pessoa, é a separação dos casais, a separação dos pais. Os filhos não estão prontos para enfrentar isso. Então, se você tem uma vida conjugal razoável, equilibrada, que você possa pedir a Deus ajuda para que isso possa acontecer. E se o seu casamento está se declinando e você sente que existe um risco do seu casamento desmoronar, você precisa da ajuda de Deus também, para que você possa continuar casado. A mulher casada está ligada pela lei do marido enquanto o marido viver. E o marido também estará ligado com ela enquanto ele viver. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro diz: esforça-te. Esse texto está no livro de Isaías, capítulo 41, e o verso 6. Então, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Nós precisamos ajudar as pessoas, e precisamos que as pessoas também nos ajudem. Essa ajuda pode vir de várias formas, pode vir numa palavra, pode vir na oração. Você tem falado com Deus, pedido ajuda para o seu cônjuge, para o seu marido, para a tua esposa, para o seu filho? Se você tem feito, você vai ver o resultado. E se você não tem feito, você precisa fazer. A oração é falar com Deus, é você pedir ajuda a um ser poderoso, como você estivesse falando a um amigo. E com certeza Deus vai abençoar você, vai te ajudar a enfrentar as barreiras, as dificuldades dessa vida que assola a humanidade. Davi, quando teve aquele confronto, teve que enfrentar Golias. Davi estava cheio de confiança. Pegou apenas 5 pedrinhas com a funda, foi enfrentar Golias. E derrotou Golias, um grande guerreiro. Mas Davi tinha tido experiências anteriores. Ele tinha enfrentado um urso e tinha matado o urso. Tinha enfrentado um leão e tinha matado o leão também, com as próprias mãos. Na nossa vida, coisas ruins acontecerão. Às vezes você vai ter que enfrentar um urso, em outras ocasiões você vai ter que enfrentar um leão. E a outro momento você vai ter que enfrentar um Golias. Mas se você estiver com Deus na sua frente, você vai derrotar
todas essas dificuldades. Quando o exército de Israel estava com medo de Golias, Davi disse assim, ó, quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Hoje ainda eu vou pendurar a sua cabeça, falou para o Golias, vai pendurar as suas cabeças, as aves do céu vai comer a sua carne. E foi justamente isso que aconteceu. Mas Davi confiava em Deus. Davi tinha uma vida com Deus. E no momento da crise, ele confiou em Deus e Deus deu a vitória. Assim será com você e será comigo também. Se confiarmos em Deus, na hora da dificuldade, na hora dos problemas, nós vamos buscar de Deus ajuda, Ele vai estar para nos ajudar. A palavra de Deus diz assim, Deus é um socorro presente bem melhor. Deus é um socorro bem presente nas tribulações. E que Ele nos ajude, nos abençoe, nos dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Programa Saúde Total. Realização: Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma.